Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Prazer, eu me chamo Thalita Trevisan. Eu sou Camila Carvalho. E o tema de hoje é como ter uma mentalidade de sucesso. Mas antes da gente falar o como você tem uma mentalidade de sucesso, primeiramente, o que é ter uma mentalidade de sucesso, Camila? Muito bem, muito boa pergunta. A gente já começa com tudo aqui. Olha, a nossa mente, ela pode ser configurada para que a gente tenha uma mentalidade de sucesso, de crescimento ou de fracasso. Tem muitas pessoas que estão com a mentalidade programada para desistir, para se frustrar com frequência. Na primeira frustração, elas paralisarem, estagnarem. Ao contrário da mentalidade de crescimento, que mesmo diante do caos, a pessoa pensa assim: como eu posso chegar lá? Como eu posso vencer? Como eu posso melhorar? O que eu preciso fazer para melhorar? Então, a mentalidade de crescimento é aquela pessoa que foca muito mais na solução do que no problema. Mas aí tem uma virada de chave que a gente quer trazer aqui para você nesse vídeo. Talvez você seja uma pessoa com uma mentalidade de crescimento, que realmente esteja sempre buscando o seu melhor, estudando, se aprimorando, se dedicando em tudo que você faz. Porém, se você não tem um quesito instalado na sua mente, que é se sentir merecedor de investir em você, talvez você não consiga chegar nos seus objetivos como você gostaria. A gente vai te explicar melhor sobre isso aqui. E olha que interessante você falando sobre isso, Camila. Tem pessoas que elas têm muito conhecimento técnico através de cursos, diplomas, faculdades, mas elas se esquecem da coisa mais importante, que é o autodesenvolvimento delas, o autoconhecimento. Ou seja, estão cheias, são muito boas no que fazem, elas sabem, são pessoas que sabem que têm potencial, sabem da técnica profissional que precisa fazer, enfim, tem vários diplomas e cursos como a Thalita trouxe. Mas na hora de vender, trava. Na hora de falar o que faz, não consegue. Na hora de gravar um vídeo nas redes sociais, tem medo do julgamento, medo da crítica. Tem mentalidade de crescimento? Tem. Estão buscando se desenvolver? Estão. Mas estão buscando isso só por um caminho, que é o desenvolvimento técnico. E chega uma hora, a técnica é suficiente? É. Você precisa saber o que você está fazendo, se aprimorar cada vez mais. Mas chega uma hora que só isso não é o suficiente. Você precisa se desenvolver. E aí que entra uma coisa muito importante. A hora que aquela pessoa precisa investir nela mesma, no autoconhecimento e entender, peraí, por que eu estou travada? Por que eu tenho medo do julgamento? Por que eu tenho medo da crítica? Por que minha vida não está avançando? Ela muitas vezes não se desenvolve. Ela pensa assim: ah não, terapia é balela, autoconhecimento não funciona. Não, isso aqui não eu vou buscar outro. Ela sempre vai buscar a técnica e ela pula esse desenvolvimento pessoal. Ou seja, habilidades, as crenças, o autoconhecimento dessa pessoa não é trabalhado. O que a mente pensa? Ah, não tenho tempo para isso, é caro demais. Só que na hora de comprar uma outra coisa que ela nem precisa, ela vai lá e investe. E olha só como a nossa mente nos sabota quando a gente fala da gente se aprimorar. E olha que interessante isso que você falou, Camila. Quando você começa a buscar muito conhecimento técnico fora, o que acontece? Você não coloca em prática, você acaba criando uma obesidade de conhecimento. Você só tem conhecimento, retém conhecimento, mas você não coloca pra fora. E como é que a gente pode colocar pra fora esse conhecimento? Eu tenho muito diploma, eu tenho muito curso, imersões, eu participo muito disso, mas eu não me desenvolvo. Como é que eu posso começar a me desenvolver, Camila? Olha que interessante. Antes de responder isso, eu quero reforçar uma coisa muito importante. Nós fomos criados da forma que a gente precisa trabalhar demais para ser alguém na vida, estudar demais para ser alguém na vida, e de fato isso é muito importante. Mas para ser alguém na vida, nós precisamos ser. Então, serem pessoas que sabem se comunicar, que sabem se expressar. Eu me lembro das vezes que eu tinha muito conhecimento na minha área, mas eu não tinha coragem de ir lá na frente e me apresentar. Eu não tinha coragem de expor o meu trabalho, eu tinha vergonha na época de falar sobre isso, ou de vender, ou de fechar uma venda, enfim. Então, muitas pessoas estão travadas não porque falta conhecimento técnico, mas porque falta o quê? Habilidades, força emocional, crenças positivas de crescimento para que ela possa, na parte emocional, para que ela possa se expressar, saber realmente se posicionar, ter uma boa imagem e principalmente ter confiança para que elas possam realmente alcançar os objetivos dela. Então, como que você pode quebrar esse padrão? A primeira coisa é entender que você já tem muito conhecimento, você já tem bagagens, experiências de vida, você já sabe muita coisa. E o que você sabe, que você acha que é pouco, pode ser muito para o outro. Então é aplicar aquilo que você já sabe, é colocar em prática. Muitas vezes só absorver conhecimento vai te viciar nessa obesidade mental, nessa obesidade do conhecimento. Então colocar tudo aquilo que você sabe em prática, nas pequenas coisas, já é um bom começo.
Ah, Camila, eu sei que eu preciso gravar vídeos, eu tenho conteúdo técnico. Qual que é o primeiro passo? Começa a gravar vídeo para você. Começa, por exemplo, a se ver no vídeo. Qual a imagem que você tem de você? Se você se critica demais, se você se cobra demais, se você é perfeccionista demais. Então começa a gravar aquele vídeo para você e vai soltando aos poucos. Mas é preciso dar o primeiro passo em direção à prática. Senão você vai ter aquela obesidade, tá cheia de conhecimento, e conhecimento que você não usa vira frustração. Conhecimento sem ação, grava isso, vira frustração. Então comece com pequenos passos, que isso já vai ajudar você a colocar em prática aquilo que você já sabe. E aí a gente entra no segundo passo, você ter consciência disso e entender que existem várias outras áreas, que não é só o conhecimento técnico que você precisa, e sim, conhecimento mental. Como é que anda? Você anda cuidando da sua mente? Eu falo que existem 3 esferas, que são as esferas que eu trabalho, que pra mim, se você não tem elas alinhadas, de nada adianta, que é corpo, mente e espírito. Como é que está a sua mente? Como é que estão as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos? Essa é uma área que você precisa dar atenção. Você tem um profissional que te ajuda a cuidar dessa outra área? Como é que andam as suas emoções, os seus sentimentos? O seu lado espiritual, como é que está o seu lado espiritual? E o seu corpo, que é a sua máquina, que vai te dar longevidade, como é que anda? E essas são 3 esferas que todo ser humano precisa cuidar para ele ter uma vida bem-sucedida. Exatamente. O que ela está falando é tão importante, porque às vezes a gente fica tão fixado na técnica, na teoria, no que na sua área, por exemplo, profissional, que você esquece que você tem a sua mente, que você tem suas emoções, que você tem, de fato, né, cuidar da sua saúde mental, do seu corpo e de tantas outras habilidades que você talvez precise desenvolver. Nossa, eu preciso desenvolver, se eu quero ser uma empresária, habilidade de liderança, de gestão, de comunicação, saber me expressar, como é que está a sua imagem visual. Então, a ideia aqui é que você desfoque um pouco só da técnica profissional e você comece a olhar para o lado, peraí, tem tantas outras coisas que eu também posso me desenvolver. Porque sabe o que acontece? Às vezes você vê um cara de pau que não tem o conhecimento que você tem, não tem a habilidade, a experiência, mas o fato dessa pessoa ser cara de pau e de ter a coragem de fazer aquilo que muitas vezes você não tem, essa pessoa leva a recompensa ou benefício. Então, quais outras habilidades você precisa desenvolver? Talvez coragem, talvez confiança, talvez falar melhor, articular melhor as palavras. Existem inúmeras outras coisas que você precisa investir em você para que você se desenvolva. Só que o que acontece? O que a nossa mente faz? Ela nos sabota. Isso aqui vai te ajudar a crescer. Não, você precisa ser bom tecnicamente. Melhorar sua fala vai te ajudar a se desenvolver. E olha só, vendas é sobre você saber se comunicar. Atrair um cliente é sobre você saber melhorar sua fala. Gravar um vídeo é sobre você saber melhorar sua fala. Então tem inúmeras outras habilidades que você precisa desenvolver se você também deseja ter essa mentalidade de crescimento ainda mais forte. O terceiro passo é você saber destinar o seu dinheiro da melhor forma, destinar os seus recursos. Como assim, Camila? Olha só que interessante que eu vou te contar. O nosso cérebro ele tem tendência a buscar a recompensa imediata. Então ele vai fazer aquela comprinha boa que vai te agradar, aquele item material que você deseja, aquele sorvete, aquele delivery. Então o cérebro ele vai buscar tudo que é imediato. E o seu dinheiro está indo. E muitas vezes o dinheiro passa ali e a pessoa nem vê. O que acontece? Quando é para você investir nas suas habilidades, fazer uma imersão, uma mentoria, uma terapia, um curso que você vai se desenvolver, que muitas vezes você vai ser confrontado a pensar diferente, o cérebro ele sabota. Sabe o que ele faz? É caro. Ah, não, isso aqui não é para mim, isso aqui depois eu faço. Então ele sempre vai buscar recompensa imediata e não vai priorizar aquilo que de fato vai mudar a sua vida. Que é você investir na mudança de mentalidade. Beleza, você já está crescendo na parte profissional. Mas e a parte do desenvolvimento pessoal? Você está investindo? Você está crescendo? Nessa hora, o cérebro fala assim, ah não, depois você faz. Ele inventa inúmeras desculpas, não é? Sim, isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele luta ou ele foge. Então, como o nosso cérebro é uma máquina de dar desculpas e ele ama poupar energia, tudo aquilo que você vai fazer para algo médio e longo prazo, o cérebro vai falar, não é caro, não faz isso não. Por quê? Porque ele vai ter que gastar a energia. Isso é um mecanismo de defesa que todo mundo tem. Agora o negócio é o seguinte, você é comandado pelo seu cérebro ou é você que comanda ele? Exato. E essa é uma pergunta tão interessante, porque quando você investe em desenvolvimento pessoal, você é confrontado a pensar diferente. Você começa a perceber que talvez você estava indo por um caminho errado e peraí, tem que ajustar a rota.
E aí a pessoa precisa quebrar, às vezes, um orgulho, um senso de superioridade, um ego. Ela precisa, ali ela achou que ela estava no caminho certo, ela precisa mudar a rota. E isso gasta energia. O cérebro ele não gosta de pensar, de gastar energia para isso. Muito pelo contrário. Ele transforma a maioria dos nossos hábitos em hábitos automáticos justamente para economizar essa energia. Então, o que é interessante aqui você ter essa consciência. Tudo aquilo que for para você, fique atento que seu cérebro vai tentar sabotar. Tudo aquilo que for a médio e longo prazo, seu cérebro vai tentar dizer, não, não, pega essa recompensa aqui, que ela é rápida, imediata e é agora. Esse doce, essa compra, né, essa comprinha online, tudo aquilo que investe, que trabalha o seu desenvolvimento, seu cérebro vai tender a te sabotar. Por isso que é muito importante que você comece a quebrar esse padrão na sua vida. Que a partir de hoje, você agora tendo consciência, você invista em você, invista nas suas habilidades. Camila, como assim investir nas minhas habilidades? Curso de oratória, curso de liderança, curso de gestão, mentorias para você se desenvolver. Vai buscar referências, pessoas que estão no nível que você quer chegar e aprenda com elas. Isso vai fazer você crescer. A recompensa imediata vai fazer você só viver a curto prazo. Por isso que muitas pessoas não têm planejamento. E é aí que está o grande pulo no gato. Se você quer realmente ter uma mudança de mentalidade, não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E o que é essa mudança de dentro para fora que as pessoas tanto falam? Desenvolvimento, mentoria, terapia, tudo aquilo que você vai se confrontar. Só que o seu cérebro vai falar, não, não faça. Por quê? Porque ele vai ter que gastar energia. Ou seja, tudo aquilo que vai te dar uma recompensa de médio e longo prazo, é nisso que você tem que investir. Não tô falando que você não tem que comprar ou comer. Sim, você tem que fazer isso, você deve fazer isso. Mas até que ponto isso é saudável? Até que ponto você só ter prazeres momentâneos, isso é saudável? A mudança de mentalidade, essa virada de chave que você tanto busca, tá em você se desenvolver. E olha que interessante, além do nosso cérebro economizar energia, muitos de nós aprendemos na infância a engolir as emoções, que autoconhecimento e autoajuda é balela. Nós aprendemos que a reprimir as nossas emoções, isso não importa. O que importa é trabalhar demais, estudar demais, e aí a gente vai se capacitando tecnicamente, mas nos tornando pessoas instáveis emocionalmente, que não sabe lidar muitas vezes com o caos, que se frustra com pouco, que não tem força emocional para lidar com os obstáculos, né, para crescer, para evoluir, e nós aprendemos que as nossas emoções elas não importam tanto. E aqui a gente quer realmente virar essa chave. Autoconhecimento é a base da sua pirâmide. Se você não se conhece, você tem uma vida muito mais complexa, porque você fica sujeito às inúmeras falas das pessoas, você tem muito conhecimento, mas não consegue aplicar. Você não consegue ganhar dinheiro, muitas vezes, porque você não conhece suas habilidades, então você não consegue fazer uma renda extra. Você fica assim, para onde eu vou? O que eu faço? Como que eu ganho dinheiro? Porque você não conhece, talvez, as suas habilidades. Então, resumindo essa parte para você, sim, as suas emoções importam. Sim, as suas habilidades devem ser desenvolvidas para você potencializar sua mentalidade de crescimento. E é o tipo de mentalidade que você tem que vai definir se você vai ter sucesso na sua vida ou não. Exato. Tem muitas pessoas que a mente delas, elas preparam a mente já para o fracasso. Ah, eu não vou conseguir. Ah, não vai dar, não vai dar. Ah, eu já sei que eu vou fazer lá uma prova e se eu não passar, tá tudo bem. Elas já preparam a mente para o fracasso. Quando, na verdade, nós precisamos preparar a nossa mente para o sucesso, para uma vida bem-sucedida. Como é que a gente faz isso? Investindo primeiro na gente mesmo. Toda vez que a sua mente pensar é caro demais, pense o seguinte: caro demais é viver com problemas sem você conhecer a solução. Caro demais é você não se conhecer e se frustrar por causa disso. Caro demais é você não conhecer a sua personalidade e não saber ler as pessoas. Caro demais é viver uma vida com repetições de padrões, cheios de vícios emocionais e não saber como sair desse ciclo. Com certeza. E agora eu te faço uma pergunta para já ir pro final. Quanto vale você realizar todos os seus sonhos e você viver aquilo que você tanto sonha em viver? Olha que pergunta impactante. Quanto vale você realmente viver a vida que você gostaria? Quanto vale você solucionar a maioria dos seus problemas, porque agora você tem um nível de consciência maior a seu respeito, a respeito dos seus problemas e de como solucioná-los. Gente, isso não tem preço. A melhor coisa que a gente faz é investir na gente mesmo, para que a gente se torne a pessoa que a gente deseja se tornar. E para finalizar, comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve com esse vídeo e compartilha com um amigo que precisa ter uma transformação, uma mudança de mentalidade. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!